Boa tarde, lindos e lindas de Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, amiga, tudo bem? Bem, graças a Deus. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Estávamos com saudade de vocês. E antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do nosso podcast, hein? Isso mesmo, não pode perder nada. Nada. E desde antemão, né, amiga, nós queremos pedir desculpa para vocês, né? Nós havíamos dito, quem assistiu aí as 4 estações, nós tivemos alguns problemas técnicos com o canal. Alguns levantes também, né, amiga? Sim, Algumas dificuldades e alguns conteúdos nós acabamos perdendo. Nós perdemos os conteúdos das 4 estações. Mas já resolvemos os problemas, agora já está tudo certinho. Então nós vamos dar sequência ao Guiado pelo Espírito, que foi ao ar, né, no sábado passado. E aí nós vamos ter um recesso aí, por conta, semana que vem vai entrar ao ar um tema aí bem bacana, que no final a gente fala, em comemoração aí ao Natal e ao Ano Novo. E nós vamos entrar em recesso, voltamos na segunda quinzena de janeiro, tá bom? E aí a gente vai fazer novamente o conteúdo das 4 estações. Isso. Para que, se você tiver um amigo ou você que assistiu e achou super edificante, né? Para você continuar compartilhando e para que ele fique salvo ali na galeria. Então, se você procurou aí o conteúdo, infelizmente houve um problema, nós perdemos o conteúdo, mas depois nós vamos gravar novamente, né? Vamos estar falando novamente sobre as 4 estações. Com certeza, né? E ninguém vai perder nada. Nada, é isso, é levante, é luta, é dificuldade quando nós fazemos as coisas pro Senhor e algo que vem do coração de Deus. Ó, na verdade, estamos acostumados. Tudo que a gente faz para Deus tá no propósito, em lutas, é normal. O segredo é permanecer e continuar com a mesma garra e força. É isso. Então o segredo é não parar. Então, é normal esses levantes, né? Então, a gente tem que ter essa ciência, essa maturidade. Que a gente vai vir levantes, porque Deus já nos avisou, né? Já. Que no mundo tereis aflições. Então, e serviu de experiência, já estamos ficando mais Tá craque. tudo Então, bem. agora vai ter tudo bem gravar de novo. Tudo bem, amém, né? Vamos estar falando de Deus, amém. E né? a palavra de Deus diz que ela se renova todos os dias. Então, Isso. com certeza vai vir renovo aí. Com certeza. Na gravação do conteúdo novamente. Eu tenho certeza disso, amiga. Vai ser top. Isso. Então, vamos lá. A gente vai continuar no tema, né? Que é do sábado passado, que a gente abrimos, guiados pelo Espírito Santo. A gente, vamos dar uma pincelada aí, né? De sábado passado, como que a gente, é como uma habilitação de uma carta, né, amiga? Como a gente adquire o Espírito Santo dentro da gente, né? Mais ou menos para fazer morada, caminhar conosco, né? E assim ele vai nos moldando, nos ajudando no dia a dia, né? Como nosso agir, o que a gente faz, tudo. Ele é tudo, né? Como falar, como se vestir. Isso. Na realidade, o Espírito Santo em nós, ele é um companheiro. Ele é um amigo presente. E se você ainda não desenvolveu essa habilidade de ouvir ele, de entender ele, olha, você precisa se apressar e estar mais ligada, porque ele é aquele que nos direciona, que nos consola, que sabe quando já aconteceu com você? De repente você tem aquela sensação, eu vou sair, vou por tal lugar, vem aquela sensação, não vai pela direita, vai pela esquerda. Um exemplo. Isto. É o Espírito Santo falando com você, verdade. sabe assim, te livrando muitas vezes de alguma coisa. Tem pessoas que falam que é o sexto sentido, né? Mas não é o sexto sentido, sim, mais ou menos é o sexto sentido, mas ele tem um nome que é o Espírito Santo. Te direcionando, te guiando, mostrando o que você deve fazer, o que você não deve fazer. E nós temos que estar sensíveis a isso, porque muitas vezes é para nos livrar de muitas coisas. Vou falar, esse sexto sentido é 6. 6 agora divide no meio, você e o Espírito Santo. Então são Pai, Filho e Espírito Santo, são 3. 3. Ó, isso. é tudo número profético, né? Sim, porque Deus ele fala conosco em todo o tempo.
em todo tempo. Ele pode, o jeito mais convencional, usar uma pessoa para falar com você. Muitos vão à igreja e Deus usa os seus profetas. E isso é bíblico. Na Sim. Bíblia existiam profetas. Isso mesmo. Débora foi uma profetisa, né? Elias, nós tivemos aí vários profetas na Bíblia. Isso também é de Deus. Porém, eu entendo que quando o véu do templo se rasgou, hoje nós temos livre acesso. Então, ele fala comigo e com você. Sim. E eu gosto muito de profetas, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente transfere a nossa fé para o profeta. Sim, é perigoso. E fica na dependência dele. E isso não é bom. Porque tudo que tira a glória de Deus não é bom. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Então, com ninguém. Tome cuidado, porque o profeta, nós somos, eu sou uma profeta do Senhor, o Senhor me usa como profeta, mas eu sou uma pessoa como você. Eu também tenho falhas, eu também erro, eu também me engano. Eu não sou Deus, eu sou, pela misericórdia dele, usada em alguns momentos. Mas você é moldada pelo Mas eu sou oleiro, moldada né? pelo A gente oleiro. tem que deixar isso. Então, isso é uma forma dele falar conosco, né? Através de alguém. Mas também, amiga, ele fala também de outras formas, né? Tem bastante forma, né? Nós vamos citar algumas formas. Porque, que nem fala, né? A gente fala assim, Deus falou comigo. E muitas pessoas pensam assim, nossa, ela escutou falar, né? Escutou a voz de Deus. Como que é a voz de Deus? Mas Deus fala em várias formas e o tempo todo ele está falando conosco, né? Então, vamos começar pelo mais, assim, audível, uma voz audível. Aonde que a gente viu uma voz audível? Em Atos dos Apóstolos 9:4. Deixa eu só pegar aqui. Você quer pegar aí, amiga? Pode ser, eu abro aqui, ó. Tenho minha biblinha no celular também. A Bíblia no celular não substitui a Bíblia, tá? A Bíblia no celular, ela é prática para quando a gente está aqui nesse momento, não precisa ocupar espaço. Mas para estudar na sua casa, prefira a Bíblia, manusear a Bíblia mesmo, tá? Folhear a Bíblia é muito bom. Então é Atos dos Apóstolos 9:4. Então, isso aí seria uma voz audível, onde nós vamos aprender aqui biblicamente. Diz assim: então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso, e todos escutaram. Então, foi uma voz audível. Deus falou ali com o Saulo e o povo que estava com ele, é uma voz audível. Né? Então, para vocês entenderem, isso foi uma voz audível. Assim como ele falou com Jesus também, quando Jesus foi batizado e as pessoas que estavam ali ouviram. E essa voz audível, ele fala, amados, porque eu sou uma pessoa, não sei você, amiga, mas eu ouço a voz do Senhor. Sim. Ele fala claramente comigo. Sim. Claramente, como se fosse uma pessoa. É que você tem o discernimento da voz que fala com você. Por quê? Uma coisa importante, gente, é ter intimidade. Ter intimidade. Como você tem intimidade com uma pessoa, que nem você tem uma intimidade com seu esposo, se ele falar do outro lado da parede, você vai reconhecer que é ele. Que é ele. Você tem intimidade com ele, né? Então, tem intimidade com o Abba, então, você vai saber a ele voz. Ele fala com você. E assim, eu não sou diferente de você. Nós todos têm livre acesso ao Pai para ouvir a voz dele, mas é isso. E vem calhar com tudo que nós falamos até aqui dos podcasts. Ouvir a voz de Deus, como que eu vou conhecer a voz dele? Você tem que conhecer ele. Ter intimidade. Conhecer o que ele quer, o que a palavra ensina, o que ele gosta, o que ele não gosta. E ir para a olaria. O que é ir para a olaria, amiga? É você ter... lá atrás, quando Deus formou Adão e Eva, ele colocou num jardim. E nesse jardim, na viração do dia, todos os dias, ele ia visitar Adão e Eva. Olha que lindo. Todos os dias. Todos os dias. E interessante que eu já disse sobre isso aqui. Sim. Mesmo quando o pecado entrou, Adão e Eva se escondeu. Mas Deus não. Deus foi ao encontro. Deus foi visitá-los mesmo, né? No pecado. Mesmo sendo pecador. Então, o que a gente trazendo para as nossas vidas? Hoje, nós somos pecadores e falhos porque o pecado jaz no mundo. Por mais que nós busquemos estar na presença do Senhor, nós somos pecadores. E isso só vai mudar quando nós formos para a glória. Sim. Mas enquanto estivermos aqui, nós estamos vivendo num mundo de pecado e nós somos falhos e pecadores, né? Mas ainda assim,
você tem que ter o teu jardim. É. Aonde é o teu jardim? Isso. Para você ouvir Deus falar com você. É verdade. O teu jardim, seja um closet como no filme, seja uma sala de escritório, seja um quarto, você precisa ter o teu jardim. Fechar a porta do teu quarto, como diz lá em Mateus. Colocar um louvor gostoso e estar com a Bíblia ali e ouvir Ele falar. Meu Deus, é forte. Você lê a palavra e ouvir Ele falar com você, Ele vai falar. É. E Se você escuta. chamar, talvez na primeira vez não, na segunda não, mas Ele vai falar. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 18 anos. Eu era uma menina na fé, eu não conhecia nada de Jesus, eu tinha vindo de outra religião. E eu vim pela dor na fé. Eu estava com problemas muito sérios, inclusive até espirituais, de obras feitas mesmo, né? E eu me sentia tão sozinha. E eu lembro que eu entrava no meu quarto, nova convertida, eu entrava no meu quarto, eu gostava muito das canções do Diante do Trono, da Ana Paula, Preciso de Ti, Águas Purificadoras. E eu colocava lá no meu sonzinho, eu tinha um sonzinho no quarto, e ali eu chorava, e eu dizia assim: Pai, me abraça, eu preciso de colo. Meu Deus. Eu preciso do teu colo, acalma meu coração e me faça dormir. E amada, vocês podem uns vão achar que é loucura, tá? Mas eu sentia o Senhor me envolvendo nos braços e eu dormia no colo do Pai. Olha, você falou uma coisa aí tão forte que o Espírito Santo me lembrou agora para mim falar. É um testemunho também. Você falou quando eles estavam no jardim que eles pecaram e Jesus, né? Deus falou com eles. Eu voltei para a igreja do Senhor de novo, mas foi escutando uma voz audível. E eu não estava no caminho mais. Foi muito forte, gente, foi muito forte, porque eu escutei claramente: filha, não vai. Eu vou explicar. Eu estava distante, né, quando minha mãe faleceu, e a gente ia numa igreja, e quando minha mãe faleceu, eu acabei saindo no caminho, mas não devido à morte, porque aquilo me deu, aquela igreja, eu via ela, né, eu cresci ali naquela igreja, né, e ela estava ali, então aquilo me machucava um pouco, o ambiente, entende? E eu acabei saindo. E eu fiquei bastante tempo fora, né, da igreja, nos pés do Senhor, então, e a gente morava num sítio, e lá, é engraçado, gente, mas eu passava veneno com um trator, sabe, eu passava, eu gradeava, tudo com trator, sabe, era uma coisa que eu gostei de aprender, assim, diferente. E um dia, eu estava passando esse veneno com... É um tanque, né, que faz um barulho enorme, mas meu trator era com ar-condicionado, era gabinado, tá tudo novinho. Tudo chique. Tinha UV na proteção, tinha som, né, um rádio. Olha só, gente, a Barbie no meio do campo. Mas maravilhoso, gente, parece um carro para dirigir. E, enfim, e um dia lá passando, só eu e aqueles monte de pé de laranja... E eu tinha que levar uma pessoa para Bauru fazer um exame cedo no outro dia. E aí, meus amados, você imagina, eu tava no meio lá e aquilo falou: olha, eu tava passando no meio dos pés de laranja e ligou uma televisão nos meus dois olhos. Parece coisa de filme, sabe aquela tela perfeita? Eu vi minha caminhonete na estrada, tombando, e eu não consegui, falei: meu Deus, o que está acontecendo? E tombando, e eu vi eu morta de um lado, a pessoa do outro lado, e eu falei: meu Deus, que é isso? Porque eu só tinha pé de laranja na minha frente. O que é aquilo, essa visão? Uma visão. E aí eu falei: e olha não. aí, Deus falando de duas formas. Falou do mesmo dia, duas formas. Pela audição, ela ouviu uma voz dizendo para ela não ir, e ela teve a visão do que aconteceria se ela fosse. A frente minha ficou aquele filme de cinema, né? E eu vendo isso, eu fiquei assustada. E aí eu falei: deve ser o calor. Mas eu falei: meu, como pode ser o calor com ar-condicionado, gelando aqui,
tudo tranquilo, confortável, não é calor. Aí o Espírito Santo falou: filha, não vai. Mas foi muito forte. Filha, não vai. Eu falei: ah, não, tô ficando louca. Agora é loucura. Vou me internar aqui, que não é possível. Eu falei: ah, eu vou sim, que eu acho que isso é loucura da minha cabeça. E realmente, de novo, ele falou: filha, não vai. E aí, né, como eu já tinha uma base, era um filho, né? Já entendia os caminhos, já tinha a ciência, já fui criada nesse espaço, né? E eu entendi, lembrei, sabe o filho pródigo, né? Lembrei que poderia ser o Senhor que estava falando comigo, me protegendo, mesmo eu fora do caminho. Ele estava cuidando, sabe? E Ele sempre cuida. Tava cuidando. Ele sempre cuida de nós. Mas, irmãos, agora eu vou falar uma coisa assim para finalizar, mesmo para vocês terem certeza que aconteceu. Aí eu não fui obediente, tá? Fui obediente, meu esposo foi, falei para ele: vai. Só que eu não falei para ele que eu vi o que Deus falou, porque ele ia falar: você tá louca? Vou internar. Tem coisas Eu só que falei: ninguém ah, entende. vai você, eu não vou não. Ele foi, porque o Espírito Santo, ele me ressaltou ainda que era para ele, que com ele não ia acontecer nada. Era eu que não podia ir. Então, ele foi, não aconteceu nada. Eu pedi uma prova. Essa pessoa ia fazer um exame de coração e olha como era a armadilha. O Espírito Santo falou: meu coração também pode pedir o exame que não tem nada. Era só para sua morte. Aí ele foi, levou a pessoa lá, né, fez o exame. Eu falei: fala com o médico, vê o que aconteceu, o que tem de grave. E a hora que ele voltou, meu Deus, foi muito forte. Eu só fiz o que o Espírito Santo mandou. O que tem no coração da pessoa? Ele disse pra mim que o médico falou que é melhor que o dele. O coração da pessoa que foi fazer o exame estava melhor que o dele. Estava perfeito, não tinha nada. Então já foi uma prova que era para minha morte mesmo, e Deus me livrando. E aí passou um tempo, eu fiquei meio perturbada um pouco, sabe? Nada estava bom, aquilo não estava me incomodando. E eu vim para Bauru, que eu morava em Acanga, eu fui para Bauru. E falei: vamos, uma irmã que eu conhecia da minha outra igreja, né? Vamos pedir, conversar com ela. E ela olhou para mim quando eu cheguei em Bauru. Ela falou: meu Deus, te colocaram muita coisa. Então jogaram muita coisa, né? Então que estava pesado. Só que Deus estava cuidando. Estava cuidando. E aí eu esqueci do detalhe. Eu esqueci, porque passou uma semana, eu esqueci dessa visão que Deus falou. Olha, só que eu só tinha que ir lá porque eu estava muito tormentada, sabe? Eu estava muito incomodada com muita coisa. E aí, na hora de ir embora, eu esqueci de falar do acidente que eu vi, que Deus falou. E na hora de ir embora, ela veio no carro. Tava montando para ir embora, eu, meu esposo e meus filhos. E ela falou: ó, Deus mandou te dizer, não era para você estar aqui. Eu lembrei do acidente. Então, Deus sempre testifica aquilo que Ele está falando. Sim. Entendeu? Ele é Foi fiel. muito forte. Então, eu estava longe e Ele continuou falando E comigo. Ele continua. Então Ele fala. Ele fala. Então, ó, aqui nós já trouxemos a Isso. palavra de duas formas: Audível. a voz audível e também a visão, né? E três formas, na realidade, né? Que nós já falamos sobre Sim. através de pessoas, que são os profetas que Ele usa. A visão, que pode ser tanto uma visão quanto em sonho. Muitas vezes sou alertada a muitas coisas pelo amiga, sonho o do sonho, eu ia falar. e pela voz audível. Isso, o sonho, a gente tem que tomar cuidado também. Às vezes a gente passou por muita coisa no dia Sim. e aquilo marcou você na sua mente. E aí você sonha, você acha que talvez seja o Espírito Santo, ou Deus, né? E você acaba confundindo. Sim. Tem que tomar, Tem que muito tomar cuidado. Porém, Porém, sempre peça confirmação. Sim. O Senhor, Ele é Deus que Ele confirma É de isso. N maneiras. E como que Ele confirma? A outra forma dele falar é através da palavra. a palavra, eu sei. É a mais forte. Eu creio, assim, que é a mais usada. É a né? mais usada. Eu acho, na minha opinião, não sei. Bom, Deus fala muito comigo da palavra. Sim. Muito.
E assim, vou ler a Bíblia, vai ser a mesma coisa. Não vai, porque é o Espírito Santo que fala com você. A mesma passagem tem várias formas de ele falar. E mesmo assim, né, todas as outras formas, através de um profeta, ou através de uma visão, ou de um sonho, conclua na palavra. Porque Deus, ele não vai agir se não estiver, não é de Deus se não estiver em concordância com a palavra. Não é? Isso. Então, seja qualquer profecia que você receber, visão, sonho, só é de Deus se estiver concordando com a palavra. Ora, peça orientação antes de você abrir a palavra e abre a palavra, porque ele vai testificar. Ele vai testificar, é isso. Então, como que é a base para não sermos enganados? Porque o mundo espiritual diz, a palavra nos diz e nos ensina que o diabo, ele vive ao derredor e ele quer camuflar tudo aquilo que Deus fez e ele quer nos confundir. E ele lança dardo até na nossa mente, né? Então, nós precisamos estar alerta. E aí, qual que é a chave que vai fechar tudo? A palavra. A palavra Se estiver concordando com a palavra, é o que está na palavra, é da forma da palavra, ok. Se não estiver, pula que é cilada. É cilada. É laço. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele já instituiu. Mesmo quando Jesus veio, ele não mudou a palavra. Não, a palavra é imutável. Ele cumpriu, ele não mudou os mandamentos, porque todo mundo fala assim, a antiga lei foi deixada para trás. Não, porque quando Jesus institui lá as duas leis primordiais, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, já se resume os 10 mandamentos, porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você obedece. Você é uma pessoa melhor. E quando você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não comete adultério, você não mata, você não faz falso testemunho, porque se eu amo a Vanessa como eu amo a mim, eu não quero ver o mal dela. É verdade. Então eu não vou ser caluniadora, até mesmo eu falar não vou mal, almejar. né? Que nem eu amo a vida da Paty, eu amo ela. Como que eu vou ficar falando mal da vida dela? Entende? Então, Difícil, assim, né, pra Jesus, outro, ele não difícil. aboliu os 10 mandamentos, ele resumiu os 10 mandamentos em 2, né? 2, foi. Praticamente. Verdade. Então, é isso, a palavra, ela é imutável, ela não muda. Verdade. Aí todo mundo fala, mas agora tem a graça. Queridos, a graça não veio ofuscar e nem liberar o pecado. A graça, o que é a graça de Deus? A graça é nós, gentios, nós que não éramos povo judeu, porque até então a promessa antes de Jesus era para os israelitas, para o povo judeu, os descendentes de Abraão. Eles eram o povo, a menina dos olhos do Senhor eram eles. Nós não tínhamos vez, nós já estávamos condenados. Então, o que foi a graça? A graça de Jesus, o sangue de Jesus derramado na cruz, ele quebrou isso. Ele nos adotou como filhos. Nós que somos de outra descendência, que não somos a descendência de Davi, a descendência de Abraão, nós que somos os gentios, nós tivemos agora acesso a todas as promessas que foi feita para o povo de Israel. Isso é a graça, ele nos comprou com preço de sangue. Então hoje todos têm direito às promessas que foram feitas só para o povo israelita. Então hoje nós podemos tomar posse. Isso é a graça do Senhor. Não é a ofuscação da palavra ou de tudo aquilo que foi feito lá atrás. Claro, existem rituais que não precisam ser feitos mais hoje, que não são mais instituídos hoje. Mas a palavra, ela é a mesma. O Senhor, ele é o mesmo. O impedimento físico, né, amiga, que a gente já falou, né? Vou dar uma pensada rápido. Às vezes o pneu do carro não dá para você ir em tal lugar, acontece, tá murcho, não tem o step. Às vezes você acha, poxa, não tenho dinheiro para trocar, não sei o que, aconteceu isso, aí você fica insistindo. Isso aí pode ser um impedimento físico que o Espírito Santo está falando para você. Sim. Não vai. De repente você está dirigindo, era para ir num lugar, na hora que você vê, você está em outro. Ou um atraso, aconteceu uma coisa, aconteceu, a parente pediu para esperar ali, porque eu não sei o que,
às vezes é um livramento na E estrada, ó, pra né? você entender, eu passei por isso esses tempos atrás. Eu não sei se você vai lembrar, se você acompanha os noticiários, houve uma perseguição ali na Nossa Senhora de Fátima. E o carro do bandido bateu na parede do DAI, ali da Nossa Senhora de Fátima, fez um estrago. Aquela rota é a minha rota, é a minha rota todos os dias, porque eu levo a minha filha na natação. E aquele horário eu passo por ali Estaria todos passando. os dias. Mas naquele dia, Aí. naquele dia aconteceu tanta coisa. Eu atrasei para sair, o elevador atrasou, Tudo. esqueci a chave, tive que voltar e eu morava no 16º andar. E aí, até o elevador subir, descer, voltar, e eu, poxa vida, eu tô Nossa, atrasada. A gente dá uma reclamadinha, né? Dá Porque uma a gente reclamadinha. acha que é a nossa falha, né? E aí na hora que eu tava atrasada, né? Eu atrasei, foram mesmo. coisas de minutos, não atrasei. Não foi coisa de 1 hora, nada, foram minutos. Que na hora que eu passei, tava tudo interditado, o carro ainda tava lá, o bandido estava lá. E eu tive que desviar. E eu entendi e glorifiquei o Senhor, porque seria o exato momento, talvez, que ele estava ali recebendo a pancada, aquela perseguição, eu estaria descendo ali, porque era o meu horário, era o meu tempo de estar ali. Então eu entendi que foi um cuidado do Senhor, não foi por acaso esses atrasos. Claro que isso não é justificativa para você atrasar todo dia as suas coisas, seus com afazeres. certeza. Isso Aí já uma é- vez ou outra Aí- que isso acontece. Aí já é Não responsabilidade. vai jogar É, culpa, né, em Deus para tudo. Tudo Atrasou no culpa, trabalho. né? Às vezes o cartão não tá passando lá. O cartão não tá passando. Não, mas tem que passar, pegar outro, fazer. Gente, às vezes o Espírito Santo fala, não gasta, filho. Não compra isso, Não é pra... precisa. Mas não, a gente pega outro. Liga pra amiga, presta seu cartão. Não, vamos Entende? entender. Não é? A Umas gente coisas assim, entende, né? Então, isso acontece. Então, vamos lá recapitular. Como que Deus fala? A primeira de todas, eu creio, É a palavra. palavra. Não tem. Não tem erro. Isso. Segundo, a voz audível, que assim, é sensacional. Deus falando com você mesmo, como falou com Samuel, como isso. falou com Moisés. Tem muitos. Enfim. A visão, né? Ou o sonho, que também mas aí precisa ser interpretado. E aí tem que ser interpretado de acordo com a palavra, tá bom? O impedimento físico, que são essas coisas que acontecem, né? Através de pessoas, que são os profetas. Pode ser uma ministração. Às vezes você vai num culto e aquela ministração foi pra você, fala assim, nossa, foi pra mim. É o Espírito Santo falando com você, meu querido, minha querida. Entende? Ah, mas Deus não falou. Falou! Como não? Se não foi pra você, você sentiu pra você, foi o Espírito Santo E assim, falando, né? eu, particularmente, eu sou uma pessoa muito reservada, amiga. Eu não gosto de ficar abrindo muito as coisas para as pessoas, muito menos para qualquer pessoa. Eu sou uma pessoa muito reservada, eu e Deus. E aí, muitas vezes você chega no culto e aí o pastor tá lá pregando e já aconteceu com você? Já acontece muito comigo, dele citar uma frase que você entregou em oração para o Senhor. Ó, o Espírito Santo Um falando, assunto. Aqui eu Tô vou te falar vendo. contigo. A mesma coisa com o profeta. Sim. Quando você não fala nada, a pessoa nem te conhece. Nem sabe da sua vida, Nem né? sabe da sua vida. Não E é? ela vem e entrega justamente aquilo que você entregou em oração pro Pai. É verdade. Então, assim, isso sim é o agir de Deus. Agora, você tá lá, você tá escancarando a sua vida na rede social, contando pra todo mundo, reclamando, chorando pra todo mundo. Aí que vem os falsos profetas, tem que tomar cuidado, né? Porque o inimigo usa. E, assim, gente, Deus fala com pessoas, né? Ele usa pessoas, mas ele pode usar, que nem o pastor, ele pode usar um vizinho, ele pode usar um vizinho, uma amiga, ele pode usar um amigo para falar com você. Sabe o que me vem à mente agora, na Bíblia? Deus usou uma jumenta. Né? Então, Deus, ele faz o que ele quer, né? Uma jumenta. Ele usa... Olha isso, a situação. A jumenta não queria ir pelo caminho, né? E Baraque insistindo. Até que Deus teve que abrir a boca da jumenta e falar, mas você não tá entendendo que não é pra ir por esse caminho. É que tem pessoas que ela se feriram tanto com outras pessoas, isso eu quero falar aqui. Acaba se afastando de pessoas. Por quê? Ela foi muito ferida.
machucada, caluniada e acaba se afastando de pessoas, mas meu querido, Deus usa pessoas para falar. Sim. Na realidade, nós somos seres relacionáveis. Não é? Ninguém vive sozinho. Nós precisamos. Mas Deus, Ele é onipotente, onisciente, Ele é Onipresente. poderoso, Ele é o começo, meio e fim, o alfa, o ômega. Ele usa o que Ele quer. É isso. Que nem tá usando um jumento. É. Ele pode, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Se você tiver tão difícil de entender, ele abre a boca do jumento para falar. Então não é assim? Então vai ser assim. Entende? Mas é isso. E você tem que descobrir a sua forma de falar com o pai. Isso, nós podemos aqui, ó, nós estamos ensinando, falando, mas cada um tem que ter a sua particularidade. Porque ele vai falar de forma diferente. Ele conhece Em situações você. diferentes. Ele sabe como você vai entender a voz dele. E assim, na consciência também. Deus fala muito na consciência. Às vezes você fez uma coisa. Vamos supor, vou dar um exemplo já. Eu faço louvor e a Paty, né, na igreja. E assim, eu fui colocar um esmalte vermelho. Eu coloquei, mas não era pra ir lá louvar. Coloquei na semana. Tava aqui em casa, tudo. Eu não consegui, amiga. E na quarta-feira louvar com esmalte. Aquilo já começou. Quarta-feira de manhã, tira esse esmalte. Mas nossa, todos esses dias, qual o problema? Né? A gente teima ainda com o Espírito Santo, né? E aquilo, acho que não tem nada a ver não, esmaltinho vermelho, né? Amiga, quanto eu não tirei. Olha, uns 2 minutos do segundo tempo pra mim ir, pra eu pegar o carro pra ir lá louvar na igreja. Eu tive que tirar. A gente fica incomodada. Aquilo é uma incomodação que não te deixa. Aquilo, sabe, não deu. Né? E consciência. Às vezes, essa consciência que eu falo também, você falou uma coisa pro seu marido. Eu acho que eu errei. Na hora, você pensa, eu acho que eu fui um pouquinho pesado. É o Espírito Santo falando na sua consciência. Vai lá, você errou. Né? Então você precisa, e só vai conseguir, você só vai ter essa consciência e discernir a voz de Deus se você tiver intimidade com Ele. Então, gente, não adianta, nós vamos sempre bater e voltar na mesma tecla. Não adianta, você precisa conhecer o Abba. É verdade. E a gente só conhece Ele tendo tempo com Ele de qualidade, conhecendo a palavra dele e indo para a olaria, tendo o secreto com Ele. E eu vou só finalizar aqui. Vou finalizar, porque eu quero fechar com isso aqui. Porque até agora a gente está falando com várias pessoas. E eu quero falar agora, como o Espírito Santo fala, até com pessoas que já estão com a intimidade. Ele fala também e ele bloqueia. Eu aprendo o que com isso? Em Efésios 4:2, diz assim: sejam sempre... Não, peraí, deixa eu pegar aqui. Não é Efésios, mentira. Perdão, gente. É aqui, deixa eu pegar. Para mim finalizar. Em Atos do Apóstolo 16:6. Depois vocês abrem aí e acompanhem, tá? Atos do Apóstolo 16:6 diz assim: e percorreram a região tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha, aí você fala, meu Deus, mas você está fazendo a obra de Deus, né? É o apóstolo Paulo. Sim. É isso, né? É isso. Então, ele está fazendo a obra, ele foi impedido de pregar. Nossa, mas está fazendo a obra, está tudo certo. Qual o erro? Por que o Espírito Santo impediram ele de pregar? Eles lá, né? Por quê? Então, o que eu aprendo com isso? Mesmo estando na direção, mesmo estando na intimidade, o Espírito Santo falando com você todos os dias, a gente nunca pode deixar de escutar a voz. Porque às vezes a gente acha que está fazendo certo e não estamos. Então eu aprendo que a gente Você vê? Olha, totalmente dependente. A gente é totalmente dependente do Espírito Santo. Paulo queria pregar naquele local, mas Deus disse que não era a hora. Então, você vê. Então tem coisas que não é a hora. Por mais que seja, que a gente ache que é certo, não é a vontade do Pai para aquele momento. A gente acha, né? A gente acha. Mas então, a gente é totalmente dependente dele. Sim. Então, por isso, nós precisamos ouvir, aprender, andar com Ele, caminhar com Ele, estar na presença dEle, ouvir a voz dEle
e obedecer. É isso. Ser guiado pelo Espírito Santo é isso. E isso não tem fórmula, amiga. Não. Você tem o seu jeito, eu tenho o meu. Você vai ter que descobrir o seu jeito, a sua forma, o seu momento. isso. E é isso. E agora, a gente vai falar do próximo tema, né? É, nosso próximo O tema. guiado do Espírito Santo, gente, acabou, né? Foi muito bom, nesse tempo, foi até Bom, aqui. é um assunto bem profundo. Eu- Quem sabe ano que vem a gente volte com alguns flashes dele. Pelo menos esse tema aqui encerrou aqui, mas eu creio que vocês assim, aprenderam bastante Sim. com esse tema e que Deus falou. Se você tiver com alguma você. dúvida, questionamento, pode nos mandar. Manda lá no Instagram que a gente responde. Responde. Se for preciso, a gente volta com o tema, Sim. ok? Mas não deixe de compartilhar. É isso. E não deixe esse final de ano de sentar à mesa com pessoas queridas. Isso. Prepare uma mesa, mande a foto da mesa para nós, um café amiga. bem delícia, e é isso. E o próximo tema vai ser do Natal, né? Nós vamos Que falar sobre humildade. Deus colocou no nosso coração falar sobre humildade. Então não perca. Esperamos vocês no próximo sábado. Beijo. Fique com Beijo e Deus. até lá.